Olá pessoal, amantes da química, que alegria, que prazer nós aqui, você aí, envolvidos nesta química maravilhosa. Professor, chega de retórica, professor, chega de falação, professor, vamos direto saber o que vamos estudar. Sim, tudo bem, tudo bem. Seu pedido é uma ordem, nós vamos estudar um pouco da história da química orgânica, tá? Vamos ver que ela foi construída com muita labuta, com muito trabalho, ao decorrer de muitos anos. Professor, sério, professor? Sim, sério. As coisas são construídas e leva-se tempo, leva-se anos para nós termos o que temos hoje. Muitos cérebros, muitas mentes brilhantes, como a sua, tá? Trabalharam para nos legar este conhecimento. E daqui nós vamos avançar, caminhando sempre. Venha, 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 venha comigo. Quais são os objetivos, professor? Conhecer a história sobre a química orgânica, compreender a química, compreender a teoria da força vital, entender a síntese da ureia, e, claro, praticar o conhecimento através de questionamentos. Professor, tá, esses questionamentos aí, professor, o que é a teoria da força vital? Gostaria de entender isso aí, professor. Tá, fique concentrado, não perca uma palavra nesses minutos que você vai ter todos esses questionamentos sanados. Qual a importância da síntese de Hüller? Vamos lá, tá? Vamos lá. Um pouco de história. As propriedades de alguns compostos orgânicos são conhecidas desde antes de Cristo, como por exemplo o sabão de cinzas, álcool obtido a partir da fermentação e alguns corantes extraídos da natureza. Durante a Idade Média ocorreram descobertas progressivas e lentas em todas as ciências. Claro que a química tinha que estar inserida neste contexto aí, tá? Com a era moderna ocorreu uma aceleração em conceitos, propriedades e descobertas de substâncias. Há 2 séculos conhecia-se poucos compostos orgânicos, tá? Muito poucos, em estados puros, levando à crença de que os compostos orgânicos só eram possíveis através de organismos vivos. Aí está o cerne da teoria da força vital. As substâncias orgânicas, os compostos orgânicos, só poderiam vir à existência através de organismos vivos. Esta era a teoria, tá? Aqui nós temos esse distinto cavalheiro, o senhor Carl Scheele, foi um cientista, né, um químico. Ele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, ele conseguiu isolar o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite e também a glicerina da gordura e a ureia da urina. Professor, e esse cidadão aí, professor? Sim, esse cidadão foi mais um expoente da química, na história da química. O senhor Torben Bergman, ele fez um trabalho interessante. Ele dividiu a química em 2 ramos. Ele dividiu a química entre a química orgânica e a química inorgânica. E claro, a química inorgânica estudava os compostos minerais e a química orgânica estudava os compostos obtidos diretamente dos seres vivos. Por quê, professor? Porque acreditava-se que os compostos orgânicos eram obtidos apenas e exclusivamente de seres vivos. Aqui nós temos um distinto senhor expoente na história da química, que é este cidadão francês Antoine Lavoisier. Ele contribuiu de forma importante para a química orgânica ao observar que além do carbono, outros elementos eram encontrados em compostos orgânicos.
tais como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. São os denominados compostos organógenos, tá? Então, esse Antoine Lavoisier, olhe, esse trabalhou bastante para a história, na história da química, hein? A favor da química. Tá, eu tenho aqui já uma atividade de cara para você. Essa atividade, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai observar esta estrutura, ela é da glicerina, que é obtida da gordura, e você vai responder quantos átomos de carbonos, oxigênios e hidrogênios há nela. Professor, hidrogênio está fácil. Cuidado. Pense, tá? Pense com cuidado, analise com inteligência e me diga quantos carbonos, oxigênios e hidrogênios tem ali. Tempo para você. Ainda bem, professor, que o senhor voltou. Ainda bem, professor, porque olha, essa atividade foi fácil demais, professor. Foi muito fácil, professor. Eu sei. Para quem é dedicado, para quem é aplicado, para quem está caminhando conosco aí na química orgânica, como você, vai ser fácil. Eu estou orgulhoso de trabalhar com você. Parabéns! Parabéns! Continue nesta pegada aí, hein? Só confere comigo a sua resposta. Então, nós temos aqui, ó, cada vérticezinho aqui nós vamos ter um carbono. Sim, um carboninho. Então, aqui estão os carbonos. Agora, professor, e os hidrogênios é para completar as ligações do carbono? Sim. Sim.
Esses aqui de fato estão, né? Agora, esse carbono tem um hidrogênio porque ele faz 3 ligações químicas. Ele faz 3 ligações químicas e para fechar as suas 4 ligações químicas, ele precisa ter um hidrogênio. E aqui, professor, é o mesmo raciocínio. O carbono faz 2 ligações químicas já, né? Com o oxigênio e com o outro carbono. Então, para fechar as 4, faltam-lhe 2. E essas 2 são exatamente os hidrogênios. Então, nós vamos totalizar 3 carbonos, 3 oxigênios e 8 hidrogênios. Muito bem. Vamos voltar para a história da química orgânica, porque esse é o tema da aula, horas. A aula é a história da química orgânica. Não podemos fugir do foco, hein? Aqui nós temos esse cientista brilhante também, Jacob Berzelius. Ele defendeu, apesar de ele ter sido um brilhante cientista, ele defendeu a teoria da força vital, tá? Na qual somente os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Mas essa teoria não podia durar muito. Entrou em cena este cidadão aí, esse cientista alemão chamado Friedrich Müller. O que esse Müller fez? Ele mudou o paradigma da química orgânica. Paradigma, professor? A maneira de enxergar a química orgânica. Como eu vos disse, enxergava-se que a química orgânica era a química que estudava os compostos dos seres vivos. Agora, este Müller, o que ele conseguiu fazer? Veja só que coisa interessante. Ele conseguiu produzir uma substância orgânica produzida pelo organismo dos animais, que é a ureia. A ureia é um dos compostos, um dos produtos finais do metabolismo dos animais. Então, um composto orgânico produzido por um ser vivo, e ele produziu a ureia, sabe aonde? Em um ratinho de laboratório, professor. Você falou brincando, eu sei que você está brincando, você gosta de brincar. Ele produziu sinteticamente em laboratório, sem a presença de um organismo vivo. Como isso é possível? Agora você brinca com essa informação, né? Você zoa com essa informação. Eu queria ver você viver naquela época lá. Aí eu queria ver. Sim, foi um grande avanço para a humanidade. Foi um grande avanço para a ciência. Produzir a ureia a partir do cianato de amônio, uma substância inorgânica. Produzir sinteticamente. Esse cientista Müller, ele quebrou a teoria da força vital. Por quê? Porque estava comprovado que podemos sim fabricar compostos orgânicos em laboratório. Bom, não é muito dizer que depois disso, né? É como diz o ditado: porteira que passa um boi, passa uma boiada. Depois que o Müller conseguiu fazer esta substância em laboratório, meu caro, minha cara, hoje praticamente tudo é feito em laboratório. Professor, não acredito, professor. Aquele perfume que eu comprei, professor, para aquela pessoa que eu gosto tanto, paguei tão caro, aquele perfume não é natural, professor. Não foi retirado de plantas naturalmente, de flores. Não, foi feito em laboratório, é uma substância sintética. Não acredito, professor, um medicamento sintético. Olhe, isso foi de extrema importância para o avanço da ciência. A partir daí, então, produzimos praticamente tudo em laboratório, tudo sinteticamente. E mudou o paradigma da química orgânica. Aqui nós temos
esta reação química, essa síntese, né, do ácido acético, feita por esse cientista chamado Kolbe, tá? A partir do etanol, oxidando, né, com oxigênio, eles reagindo com oxigênio na presença de micro-organismos, produziu o ácido acético. Também foi um grande avanço para a química orgânica. E aí, claro, tivemos que mudar a definição de química orgânica. E isso ficou a cargo desse cientista chamado Friedrich Kekulé. Ele concluiu que o conceito da química orgânica proposto por Bergman era inadequado, já que poderíamos produzir substâncias orgânicas em laboratório. Então, ele redefiniu a química orgânica. Como, professor? Então, esta é a definição da química orgânica hoje. Qual, teacher? Química orgânica. A parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Aqui nós temos mais um expoente da química orgânica, o senhor Pierre Berthelot. Ele obteve por aquecimento a polimerização do acetileno em benzeno, derrubando totalmente de uma vez por toda, a teoria da força vital. Nem toda substância que contém carbono em sua estrutura faz parte da química orgânica. Há algumas exceções, porque apesar de conter carbono, tem comportamentos de uma substância inorgânica. Há alguns exemplos: a grafita, o diamante, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido cianídrico, o ácido carbônico. São substâncias que têm comportamentos minerais. Então, não é porque eles têm carbono que eles são considerados substâncias orgânicas, tá? Então, neste caso, são exceções, algumas exceções. Muito bem, aqui tem mais uma atividade que eu separei para você. Nessa atividade, você vai responder algo sobre a história da química orgânica. Aqui, ó. Qual foi a contribuição de Hüller ao fazer a síntese da ureia a partir do cianato de amônio? Em 1777, Bergman dividiu a química em dois ramos, como foram nomeados e o que estudavam. Qual foi a contribuição de Berthelot para o desenvolvimento da química orgânica? E aqui nós temos a parte 2. A afirmativa: toda substância formada por carbono é uma substância orgânica, pode ser aceita atualmente? Justifique. Tempo aí para você, vai!
Professor, tive que retomar, confesso, professor, tive que voltar alguns slides para poder responder essas questões. Você fez certo, tá? Você fez certo. Agora basta você sempre estar dando uma reolhadinha nesses conceitos, nessas questões aí, porque pode aparecer, tá? Pode aparecer em alguma questão para você um pouquinho da história aí da química. Principalmente a letra A, tá? Principalmente a letra A aqui, ó. Qual foi a contribuição de Hüller, sintetizando a ureia a partir do cianato de amônio? Veja aqui, ó. Após essa síntese, provou-se a possibilidade de se sintetizar compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas. A B aqui, ó. Em 1777, Bergman dividiu a química em 2 ramos. Quais são esses 2 ramos e o que estudavam? Química orgânica estudava os compostos obtidos diretamente de seres vivos. Química inorgânica estuda compostos de origem mineral. A letra C, qual foi a contribuição de Berthelot para o desenvolvimento da química orgânica? Sintetizou o benzeno a partir da reação de polimerização por aquecimento do acetileno. E a letra D, né? Afirmativa. Toda substância formada por carbono é uma substância orgânica? Pode ser aceita atualmente? Justifique. Não. No. Pois existem substâncias que apresentam o elemento químico carbono, porém não são compostos orgânicos, uma vez que possuem comportamentos de uma substância inorgânica. Aqui nós temos alguns exemplos: o dióxido de carbono, o ácido cianídrico, o monóxido de carbono e o ácido carbônico. Aqui nós temos pensando na aula, tá? Para você pensar um pouco mais nesta aula. Você vai ver como um elemento da urina mudou o conceito da vida para sempre. Acesse essa matéria mirando ali a câmera do seu smartphone no QR Code, leia, aprofunde, mergulhe, vá um pouco mais além. Ai, professor, não acredito, professor. Chegamos aonde não queríamos chegar. Não é bem assim também, né? Não é bem assim. A gente nunca quer que a aula termine, mas não temos que parar no tempo também, né? Infelizmente, temos que avançar. Lembrando que esta aula foi muito proveitosa. Você trabalhou bem nesta aula, tá? Você construiu muitos conhecimentos nesta aula. Veja aqui, ó, conhecemos a história sobre a química orgânica, compreendemos a teoria da força vital, entendemos a síntese da ureia, feita por Hüller, e, claro, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Muito bem, estimados, estimadas, chegamos ao final de mais um capítulo da química orgânica. Obtivemos mais uma dose de química nos nossos neurônios. Agora estamos muito bem, mas retornaremos na próxima aula para continuarmos nesta jornada. Um grande abraço e até a próxima!